Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai continuar a trabalhar o conteúdo que está sendo basicamente o conteúdo do ano todo, né? Por conta da pandemia, a gente está dando mais foco à literatura do que a essa parte mais gramatical da língua portuguesa. A gente vai continuar trabalhando em movimentos literários que aconteceram, ou seja, literatura no Brasil. Hoje com outro movimento. Acho que no último mês a gente começou a trabalhar, a gente trabalhou o Barroco, né? A gente fez uma série de atividades sobre ele e tal, análise de poemas, relação com a música brasileira, a música do Skank, até mesmo a produção de um soneto, né? Que foi a primeira avaliação desse semestre de vocês. E agora a gente vai começar um outro movimento literário que é o arcadismo. Só para relembrar que a gente todo o caminho que a gente está fazendo até agora, né? Sempre lembrando para vocês, eu acho que eu falo isso todo vídeo, mas é importante ressaltar. Todo movimento literário, toda escola literária que a gente trabalha, a gente pega esse texto de 100, 200, 300, 400 anos atrás, e a gente consegue entender, por meio desse texto, por meio da escrita, um pouco daquela sociedade. Como ela funcionava, o que ele está falando sobre aquela época. E talvez até mesmo entender um pouco da nossa sociedade. Algumas coisas ainda se relacionam. Lembrando o Barroco, por exemplo, como era a questão de a mulher ser personificada como pecado nos poemas barrocos, como a mulher era sempre induzia o homem ao pecado. E como isso a gente encontra respaldos disso na nossa sociedade de hoje. Na nossa sociedade extremamente machista. Recentemente teve o caso da menina que foi estuprada e foi o julgamento dela deu como estupro culposo. Um absurdo que encontra já resquícios desse tipo de coisa lá na literatura barroca. Uma literatura de 300 anos atrás, basicamente. Que enxergava a mulher como personificação do pecado. A gente começou a falar de literatura basicamente pelo quinhentismo, né, que constituía lá no ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, né, entre aspas. E o quinhentismo basicamente era aquela questão, dois polos da literatura, né? Uma literatura de informação, onde os navegantes portugueses faziam cartas e mandavam para a realeza de Portugal, e a literatura de catequese, que consistia em jesuítas tentando catequizar os índios, converter eles ao cristianismo. Esse basicamente foi a questão, o plano de fundo, né, do quinhentismo. Na sequência do quinhentismo a gente teve o barroco, que eu estava falando agora há pouco, que é essa questão do pecado, essa dualidade entre pecado e salvação, corpo e alma, que ele tinha um grande foco religioso, né? Ele acontecia ali na época da Reforma Protestante. E o que a gente vai chegar hoje é o arcadismo. O que esse tal do arcadismo é? Bem, a gente pode pensar que o arcadismo ele acontece ali pelo ano de 1780, ali, século XVIII, ou seja, assim como os outros movimentos literários que a gente estava estudando, com exceção que a gente vai estudar talvez também, ele é um movimento que começa na Europa. Basicamente, o plano de fundo dele é a Revolução Francesa. Como assim a Revolução Francesa? Acontece todo um movimento de intelectuais na França, que é chamado de Iluminismo, que tende ao quê? A defender uma liberdade e igualdade. É o lema da Revolução Francesa, basicamente, vocês devem ter visto nas aulas de história. Liberdade, fraternidade e igualdade, né? Tudo isso que era defendido na Revolução. Por isso derrubar a monarquia e tal. Esse é o pensamento que começa o arcadismo, esse movimento que a gente vai estudar agora. Uma questão de liberdade, de sair das mãos opressoras da monarquia e tal. Isso vai acontecer na França, com a Revolução Francesa, vai acontecer nos Estados Unidos, quando os americanos conseguem fazer a Revolução Americana, que basicamente expulsa os britânicos do país. E vai chegar no Brasil também, não com tanto sucesso, mas vai ter esses ideais de liberdade e igualdade também aqui no Brasil. E um desses pensamentos, desses intelectuais que está por trás desse pensamento iluminista é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. É um filósofo que vai ter uma frase dele assim, clássica, que vai falar muito sobre a nossa sociedade e também vai basicamente embasar todo o pensamento arcadista, da poesia arcadista que seguiria depois. Qual é a frase clássica assim, né? O homem é bom por natureza. É a natureza que... Não, peraí. É basicamente assim. O professor colocou a frase aqui como cola, mas ficou meio errado. É basicamente assim. O homem é bom por natureza, porém a sociedade o corrompe. O que isso quer dizer? Que todos nós nascemos bons, todos nós nascemos como pessoas boas,
Porém, o contato com a sociedade, com o trabalho, com os meios de produção, com essa nossa rotina adulta, de gente adulta, acaba nos corrompendo, transformando em pessoas más. Isso é muito atribuído também ao começo da indústria, né, ao começo do capitalismo, ao começo, perdão, a começar a pensar justamente uma sociedade, cidades grandes, onde era uma rotina mais pesada de trabalho e tal. Com isso, o pensamento Arcade, o pensamento dessa poesia arcadista, vai usar essa frase de o homem bom por natureza e a natureza e a sociedade o corrompe, justamente para quê? Para pensar que o homem deve sair dessa cidade pequena, da cidade grande, e viver, se viver no campo e viver num ambiente mais calmo, onde na sociedade, essas cidades grandes não vão corromper ele. Basicamente, essa questão de sair da cidade grande para ir para o campo é o pensamento principal da poesia barroca. A poesia arcadista. Desculpa. Pensando já o arcadismo no Brasil, a gente poderia fazer algumas observações assim de características deles, né? O que foi esse movimento literário no Brasil, né? Em comparação com o barroco, que a gente trabalhou alguns poemas do Gregório de Matos, que era uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais difícil de compreender, o arcadismo tinha uma linguagem muito mais simples. Ele meio que achava toda uma besteira, aquela poesia barroca cheia de exageros, e queria fazer algo mais simples. Até porque eles queriam uma vida mais simples. Faria sentido isso, né? Como eu falei, tem toda uma valorização da vida terrena. Como assim valorização da vida terrena? Valorização do momento, do que a gente está vivendo agora. Muito do que se vendia numa doutrina religiosa da época era o seguinte: eu vou fazer tal coisa, eu vou sofrer nesse momento, mas para que futuramente eu consiga alcançar salvação, para que eu consiga viver bem na outra vida. A poesia arcadista descarta isso. Eles prezam que a nossa vida importante é agora, eu preciso viver esse momento. Tem aquela expressão francesa, né, que é carpe diem, que significa aproveite o dia, que é muito constante até nessa poesia arcadista. Além disso, vai ser uma poesia que vai se dar basicamente os expoentes dela, né, os escritores, vão ser habitantes da cidade de Vila Rica, que posteriormente vira Ouro Preto, em Minas Gerais. Como eu falei já, vai ter uma questão muito importante que é justamente essa questão da fuga da cidade para o campo, essa pregação de uma vida melhor, uma vida onde não vou ser corrompido pela sociedade, por essas cidades grandes, pela indústria. E também vai ter uma luta contra o quê? Contra as monarquias exploradoras, essas monarquias totalitárias, abusivas. Na época, o Brasil vivia, a monarquia brasileira cobrava um imposto abusivo de seus moradores. E muitos desses poetas árcades, eles foram protagonistas justamente num evento que é a Inconfidência Mineira, que justamente é quando aconteceu uma revolução para tentar tirar essa monarquia. Aconteceu que não foi um sucesso, na verdade, né? Tem o caso de Tiradentes, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar. A gente tem o feriado de Tiradentes, que foi esquartejado e tal, e colocado numa praça pública. Justamente por causa dessa perseguição da monarquia contra esses poetas árcades, que tentavam lutar por uma liberdade, igualdade, puxando esses ideais franceses, eles não assinavam as poesias deles com os nomes próprios. Eles faziam pseudos nomes, por exemplo. O que é pseudo, né? Por exemplo, eu sou o professor Diego, mas eu vou escrever um texto e eu assino o nome como Dionísio. Justamente para ninguém saber que fui eu que escrevi aquele texto. Beleza? Ele criava tipo um outro nome, um alter ego, assim. É muito similar com o que os super-heróis fazem, né? Tipo Bruce Wayne, seu Batman. Entenderam? A gente vai falar hoje, basicamente, dois autores, que é o Thomas Antônio Gonzaga, que teve toda uma poesia romântica da época, né? Ele fez uma poesia romântica que era Marília de Dirceu. E também escreveu uma outra poesia, um outro livro de poesia, que era Cartas Chilenas. O que seria esse livro Cartas Chilenas, do Thomas Antônio Gonzaga? Que também não assinava com esse nome, ele assinava com outro nome que eu tenho que conferir aqui para falar para vocês. O Cartas Chilenas, geralmente, ele fazia basicamente uma anedota, né, uma alegoria da cidade de Vila Rica, que viraria Ouro Preto, como eu falei. Ele criou dois personagens, né, que seria o Doroteu
e o outro eu acabei me esquecendo o nome. E esse cara que está falando com o Doroteu, que manda cartas, é uma sequência de cartas, na verdade, o livro, contando toda a história do que acontece nessa cidade, Vila Rica, e contando como o governante dessa cidade é um ditador e tal. Todas essas cartas são críticas ao Estado, só que disfarçadas. Eu vou ler um pouquinho aqui, só para vocês terem uma noção do que é. Acho que não precisa ler, não. Pode ler bem brevemente, sim. Já disse Doroteu, que é o nosso chefe, apenas a princípio governa-nos. Nos pretende mostrar que tem um peito, muito mais terreno e brando do que pedem os severos oficiais do seu cargo. Já começa aqui ele já questionando, né, o governante da cidade. Esse é um dos textos mais famosos dele, assim, cartas chilenas. E daí um outro poeta que a gente vai falar... só voltando um pouquinho aqui no Thomas Antônio Gonzaga, ele foi preso na Inconfidência Mineira e foi exilado, tá? Ele teve que fugir do Brasil. E o outro poeta que a gente vai falar, que também falava de Vila Rica, é o Cláudio Manuel de Costa, que ao contrário, que ele também foi preso, só que esse foi enforcado na Inconfidência Mineira. Também teve uma grande poesia lírica amorosa e também teve uma grande poesia crítica à sociedade da época. Ele fez uma obra chamada Vila Rica, que constituía contando a história da fundação de Ouro Preto e criticando a sociedade da época. Ele eu não vou me alongar tanto falar, porque eu vou deixar um poeminha dele justamente para a gente fazer análise ali no Classroom, beleza? Mas por hora a gente pode pensar isso. O movimento arcadista ele é muito influenciado sobre o quê? Pelos ideais do iluminismo francês, que pregavam uma igualdade, liberdade e fraternidade, e também para a questão de fugir dessa cidade grande e ir para o campo, onde seria uma vida mais calma e uma vida melhor. Basicamente a aula de hoje seria isso. Eu vou deixar, como eu falei, um poema do Cláudio Manuel de Costa para análise de vocês, beleza? Abração, se cuidem.